O governo do presidente Lula deve pagar o maior volume de recursos em emendas parlamentares. E detalhe, essas emendas vão ser pagas agora, antes do período eleitoral, antes das eleições. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo mais uma vez com o Igor Damasceno, direto de Brasília. Ele já está aqui conosco em ano eleitoral, esse montante todo sendo repassado aos parlamentares pelo governo federal, né, Igor? Claro que tem todo o interesse político a respeito dessas emendas parlamentares que foram repassadas pelo governo federal aos parlamentares, a deputados e senadores, né? Ao todo, são 30 bilhões de reais que o governo federal repassou no primeiro semestre deste ano para os parlamentares. Quando a gente fala de emenda parlamentar, é aquele recurso público, aquele dinheiro público que é depositado diretamente para o parlamentar, para ele aplicar, reverter esse dinheiro em obras, em alguma benfeitoria no estado ou na cidade que ele representa lá no Congresso Nacional. Só que 30 bilhões de reais, além de ser um valor exorbitante, equivale a 60% de todo o montante que o governo vai passar no ano de 2024. As emendas parlamentares, elas contam na lei orçamentária anual, elas estão lá, são previstas, já estava previsto desde o início deste ano que o governo iria repassar esse dinheiro para deputados e senadores, mas chamou a atenção que esse volume de dinheiro no primeiro semestre é muito alto. E por que no primeiro semestre? Porque, de acordo com a lei eleitoral, o governo federal, durante as eleições, durante o ano eleitoral, só pode repassar verbas em emendas parlamentares até 3 meses antes das eleições, no caso, até o dia 6 de julho. Então, o governo federal só tinha até depois de amanhã para repassar essas emendas parlamentares. Depois disso, só vai repassar novamente após o período eleitoral. E quando eu falei que há uma movimentação política em torno desse assunto, é que o PT quer nos bastidores, viu, gente? Isso é conversa de bastidor. O Partido dos Trabalhadores quer abocanhar novamente o maior volume de prefeituras nas eleições municipais deste ano. Por exemplo, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT tinha quase 700 prefeituras, inclusive a maioria de cidades muito importantes para a economia do país. Logo depois que Dilma sofreu impeachment, ali em meados de 2016 até 2018, mais ou menos, o PT perdeu praticamente metade das prefeituras que tinha durante o período de Dilma. E agora, nesse momento, o Partido dos Trabalhadores tem apenas 179 municípios no comando do PT atualmente. Então, o governo federal, quando repassa esse valor exorbitante, 30 bilhões de reais, na verdade, ele quer dar a chance para que deputados e senadores que são candidatos ou apoiam algum candidato à prefeitura das cidades, que eles consigam reverter em obra pública, que consigam reverter em alguma benfeitoria nas cidades para atrair o eleitor. Por exemplo, somente no estado de São Paulo, o estado mais importante do país, economicamente falando, o PT tem apenas 6 prefeituras. E nesse ano não vai se candidatar à prefeitura da capital, né? A prefeitura de São Paulo vai apoiar Guilherme Boulos. A expectativa do Partido dos Trabalhadores é aumentar de 6 para 20 após o período eleitoral. Então, parlamentares que vão disputar as eleições municipais deste ano, eles estão ganhando esse dinheiro antes do período eleitoral, justamente para que possam ali fazer alguma benfeitoria e atrair o eleitorado. Outro motivo pelo governo federal ter repassado esse valor exorbitante são as votações importantes. A gente acabou de acompanhar a reportagem sobre a reforma tributária, ela é bastante importante, bastante positiva para o governo federal, e claro que ali no lobby teve sim alguns parlamentares que cederam à pressão do governo, à pressão. Então, esse valor exorbitante nos bastidores, o que se fala é que o governo quer recuperar as prefeituras que perdeu ao longo desse período pós-impeachment de Dilma e quer ainda garantir as votações importantes para o governo federal neste ano. Só tem até 6 de julho e esse foi o motivo pelo qual o valor subiu para 30 bilhões. Obrigada, Igor, pelas suas informações aí da capital federal, com uma vista bem privilegiada aí da cidade.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo esses esclarecimentos sobre essas emendas, que é muito importante a gente ficar de olho, porque a gente está falando do maior montante já pago na história para um primeiro semestre, ou seja, o que é normalmente pago nesses primeiros 6 meses do ano, chega nem perto desse valor total que vai estar sendo liberado agora, porque, em tese, o presidente Lula tem até amanhã para fazer esses repasses. E a gente está falando de emendas PIX entre essas emendas, que são direcionadas sem nenhum critério, né? Ou seja, quando ele direciona para o Estado, para o município, esses gestores, governador ou prefeito, pode fazer o que bem entender com esse dinheiro, que não vai ter critério nenhum para a destinação desse recurso, né? Exatamente. Olha, quais os interesses por trás do pagamento de todo esse montante em emendas? Quem é o maior beneficiado? Para entender esses e outros pontos, nós vamos agora falar com um cientista político, Valdir Pucci, que já está aqui ao vivo conosco, vai trazer os detalhes, né, do que isso representa para o país como um todo, né? Uma vez que há esse montante todo. Seja bem-vindo ao Crítica Notícia, boa noite para você. No ano passado, o governo federal bateu um recorde e a previsão de emendas para esse ano é ainda maior. Tudo isso no ano eleitoral. De que forma esse impacto desse orçamento sendo liberado dessa forma para os parlamentares pode influenciar, inclusive, o próprio pleito que está perto de acontecer? Bom, primeiro, boa noite, agradeço a todos o convite. Inicialmente, como que pode influenciar o pleito eleitoral? Vamos começar por essa segunda parte, que ela é muito importante. Na verdade, o pagamento dessas emendas vai ajudar... A gente vai só normalizar aqui o nosso retorno de áudio para a gente voltar à nossa conversa, para que você de casa possa ouvir melhor, para que você possa entender melhor o que está acontecendo. Olha só, essas emendas parlamentares que vão ser pagas aos deputados, aos senadores, na prática, para você que não acompanha muito essa questão de orçamento, o governo ele tem uma previsão de arrecadação geral. Dessa arrecadação geral, os parlamentares eles têm a possibilidade de apresentar emendas. Essas emendas vão ser direcionadas pelo parlamentar. É o deputado que vai dizer, olha, vou receber 500 mil para construir uma praça, 1 milhão para construir uma escola, 1 milhão para investir em segurança, em armamento das polícias. Então, vão ser os próprios parlamentares que fazem esse direcionamento. Em tese, seria assim, né? Em tese, seria dessa forma que as emendas funcionam. Só que isso é um leque para muitas possibilidades. Pois é, e a gente tem vários tipos, né? A gente tem emenda de bancada, tem emenda de comissão e tem emenda individual, que são as mais visadas, né? Quer dizer, vai com o nome bonitinho ali do parlamentar que direcionou essa emenda. E a gente vê isso acontecendo muito no Senado, na Câmara dos Deputados, com os nossos senadores e os nossos deputados federais lá em Brasília, que normalmente conseguem recursos para os municípios, ali ficam com a fama daquela pessoa que acabou conseguindo, né? Mas a gente voltou a ter contato, então, vamos estabelecer o contato com o nosso cientista político, que vai ajudar a gente nessa questão. A Adriane perguntava do senhor sobre o impacto disso no pleito desse ano, né, professor? Conta para a gente qual impacto essa liberação do governo federal, nesse montante recorde, tem para o pleito desse ano, que é um pleito municipal. Bom, então vamos retornar essa questão justamente no ponto que falava que a emenda nada mais é do que um dinheiro que os parlamentares destinam às suas localidades. E esses parlamentares, quando chegam com esses valores nas suas comunidades, eles vão usar esses valores, essas emendas, as obras que podem ser realizadas, os benefícios que, em tese, podem ser apresentados à sociedade, para justamente trazer apoio aos seus candidatos. Por quê? Porque a eleição municipal ela é muito importante para a eleição de 2026 para esses parlamentares. Por quê? Porque se eles conseguem eleger prefeitos e vereadores que o apoiam, eles terão uma base maior de apoio para as eleições gerais de 2026. Então, a ida desses recursos, ela influencia diretamente no pleito eleitoral, ainda mais se esses recursos, que em tese é o que deveria acontecer, eles de fato se converterem em algum benefício para a sociedade. Então, esse benefício vai ficar ligado àquele deputado ou àquele senador, e esse deputado e esse senador vai usar
esse prestígio para apoiar alguns candidatos no processo eleitoral deste ano. Bem, a questão das emendas PIX, né, professor? Como é que isso impacta e também favorece a corrupção, já que a gente tem uma destinação que não tem muito critério, quer dizer, os governadores e os prefeitos podem usar esse recurso como bem entender. O senhor acha que isso acaba favorecendo também a corrupção lá na frente no uso desse recurso? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente sempre destacar que a emenda ela é uma instituição legítima, ou seja, todos os parlamentares, todos os parlamentos do mundo utilizam essas emendas para favorecer as suas localidades. O problema no Brasil é a fiscalização. Nós, infelizmente, temos uma fiscalização muito frágil, uma fiscalização muito incipiente naquilo que deveria ser fiscalizado. Muitas das vezes, os recursos, como até bem colocado já no jornal, os recursos são enviados, não se sabe qual a destinação desses recursos ou o que será feito com esses recursos. Então, a gente não pode demonizar as emendas, elas são um objeto interessante de trabalho do parlamentar, mas nós teríamos que melhorar a fiscalização. Por quê? Porque quando a gente não sabe, é aí que vem o problema, quando a gente não sabe aonde esse recurso vai ser utilizado, o que será gasto com esse recurso, fica muito mais difícil depois a gente fazer a fiscalização do uso desse dinheiro. Então, aí caberia até mesmo à sociedade fiscalizar, saber para onde esse recurso, quanto que o seu estado, que o seu município recebeu e como esse recurso vai ser gasto para aí sim cobrar uma fiscalização mais eficiente por parte dos gestores. A gente já viu exemplos, né, de municípios muito pequenos recebendo um montante de recursos, pelo menos no papel, que eram incompatíveis com as suas próprias realidades ao longo dos pagamentos de emenda PIX, entre outras coisas. Como o senhor bem falou, essa fiscalização acaba sendo ineficiente, o que pode favorecer corrupção, pode favorecer esse capital político, né, arrecadado pelos parlamentares que fazem a indicação de onde esse dinheiro vai ser utilizado e até mesmo a questão técnica, né, de que forma as políticas públicas vão ser empregadas. Não pela própria avaliação de um projeto ou algo assim, mas pelo interesse de receber esse recurso. O senhor vê alternativas para essa fiscalização, além da própria população? O modelo de pagamento dessas emendas poderia passar por algum tipo de alteração? Vejo sim, eu acho que a gente poderia utilizar um sistema mais claro de indicação desses recursos. O que eu digo de um sistema mais claro? Primeiro, a gente citou aí, por exemplo, foi citado por você, que alguns municípios pequenos recebem montantes muito maiores do que corresponderia proporcionalmente à sua população. Mas nós temos uma outra situação também que não faz muito sentido, que é, por exemplo, um deputado de São Paulo encaminhar recursos para um município que fica no interior de Minas Gerais, ou então de Minas para o Nordeste e assim sucessivamente, que não faz o mínimo sentido, uma vez que esses recursos são para ser utilizados na base. Então, o que a gente precisaria, qual seria a melhor forma? Seria que essas emendas elas fossem identificadas no sentido de quem, ou seja, qual parlamentar encaminhou o recurso, o total de recurso e, principalmente, que essas emendas já tivessem destinação certa. Olha, a emenda do deputado A, do partido tal, do estado tal, vai ser colocada no município Y para poder construir uma escola, reformar uma ponte, construir um hospital, alguma coisa nesse sentido. Nós temos visto nos últimos anos o aumento do volume dessas emendas, ou de bancada, que ninguém sabe quem deu esse dinheiro, quem indicou esse recurso, ou as emendas PIX, que simplesmente são pagas sem nem mesmo se saber a origem do autor dessas emendas. Então, se a gente conseguisse melhor identificar, como eu disse, quem está indicando o recurso, para onde, o que deve ser utilizado, nós teríamos uma maior facilidade de fiscalização pelos órgãos competentes, que seria o próprio Poder Legislativo, mas também os tribunais de contas, que poderiam mais facilmente achar erros dentro dessas indicações. A questão de interesse político talvez seria bem complicado, né? Os próprios parlamentares definirem se autofiscalizar. Mas os órgãos reguladores, como o Tribunal de Contas, poderiam ser uma alternativa diante disso. Teria autonomia para isso?
O TCU, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União e dos Estados, eles têm essa função. Apesar de serem um órgão auxiliar dos poderes legislativos, ou seja, o TCU auxilia o Congresso Nacional e os tribunais de contas dos estados auxiliam as suas assembleias estaduais, teriam sim autonomia para poder melhorar esta fiscalização. Mas, como eu disse, para que haja também maior clareza do que fiscalizar e de como fiscalizar, o mais importante seria ter clareza na própria indicação das emendas. Não seria nem mesmo os próprios parlamentares se autofiscalizarem, mas se houvesse esta clareza, os órgãos responsáveis, como eu disse, os tribunais de contas e também o próprio Ministério Público, teriam uma habilidade de identificar. Então, por exemplo, se eu indiquei R$ 1 milhão para a construção de uma escola em um determinado município, se esse recurso eu sei que tem que sair daqui, tem que ser gasto na escola e que tem que ser gasto R$ 1 milhão naquela escola, na construção daquela escola, mais facilmente eu poderia fiscalizar esse recurso e essa construção desta escola e a utilização desse recurso. O que não dá é para nós termos emendas sendo pagas, emendas sendo empenhadas e a gente não saber nem mesmo para onde essas emendas vão ser utilizadas ou como elas serão utilizadas, o que dificulta e muito a própria fiscalização. Quer dizer, a gente precisa ver lá na ponta isso dando algum resultado, né? Principalmente naquela prefeiturazinha lá do interior, onde chega aquela emenda que foi destinada por um parlamentar do Estado, a gente precisa ver o efetivo uso desse dinheiro, né? Agora, o governo federal acaba também se beneficiando disso, ele não faz só o pagamento deliberado, porque em troca disso ele tem o apoio dos parlamentares, a gente já viu isso acontecendo, muitas votações importantes acontecendo, e o governo liberando emendas antes dessas votações para obter apoio. Até que ponto, professor, isso é moral? Porque ilegal não é, né? Perfeito, eu acho que a última posição é importante. Ilegal isto não é, mas isso faz parte da própria estrutura política brasileira. Na verdade, a gente pode dizer que desde a Constituição de 88, essa é uma forma de fazer política no Brasil. Então, não há ilegalidade, por quê? Porque as emendas são previstas legalmente, a destinação e a liberação dos recursos por parte do governo federal. Agora, moralmente, a gente pode sim discutir essa questão. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vendo o seguinte: quando o governo federal libera essas emendas para os parlamentares em troca de apoio, o que ele está fazendo? Muitas das vezes ele não está, até mesmo a gente pode dizer, respeitando de forma clara a vontade do eleitor. Por quê? Eu posso ter votado num presidente de um partido A para ocupar o cargo de presidente, mas posso ter eleito um Congresso de oposição a esse presidente, até mesmo para fazer um contrapeso nesta situação. E quando os parlamentares, e eu elejo um parlamentar de oposição ao governo, e quando esse parlamentar de oposição, ele simplesmente apoia o governo por causa da liberação de emendas, isso acaba indo meio que contrário ao voto que eu pretendia dar. Afinal de contas, eu pretendia eleger um parlamentar que fizesse a oposição. Claro que a gente está falando aqui de oposição responsável ao governo, né? E quando o governo ele faz essa cooptação do parlamento, a gente pode dizer que indiretamente ele desvirtua um pouco a própria vontade da população durante o eleitoral. E é claro, aquele parlamentar que aceita essa situação, ele deveria ser cobrado pelo seu eleitor, do tipo: olha, parlamentar, eu te elegi para ser oposição ao governo e de repente você está votando com o governo em troca de emendas, isso também pode refletir uma certa fiscalização da sociedade e um questionamento moral. Você é governo. Eu não queria eleger alguém para ser governista, eu queria eleger alguém para ser oposição a esse governo. Então, realmente, essa medida que existe no Brasil já há muitos anos, há décadas em funcionamento, na verdade, ela acaba desvirtuando um pouco a nossa representação política do eleitor.
Muito obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia. Uma boa noite para o senhor. Conversamos com o cientista político Valdir Putin, que trouxe essas explicações, essa análise dos pagamentos de emendas previstos para acontecer até amanhã. Obrigada por sua participação. Em relação a esses pagamentos, você de casa pode fiscalizar os parlamentares, tá? Do seu estado. É só pesquisar, o site é Siga Brasil? Siga Brasil. Siga Brasil é um site de transparência e lá você consegue ver pelo nome de cada um dos senadores e deputados federais de que forma eles investiram, destinaram recursos e verificar se de fato esses recursos chegaram ao destino. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.